Oi, pessoal. Então, essa semana vamos continuar estudando Roma Antiga, tá bom? Nós estudamos a política da Roma Antiga na outra aula, quais foram as etapas da Roma Antiga, a monarquia, a república e o império. E hoje nós vamos estudar quais eram as pessoas que viviam na Roma Antiga, os principais grupos. É claro que tinha outro, não era tão simples assim, mas para conseguir dar uma ideia geral para vocês, ok? Eu mandei lá no Word, lá no grupo, para vocês, eu mandei um texto que tem duas imagens, tá bom? Então peço que vocês olhem essas duas imagens para a gente conseguir conversar. A primeira imagem fala sociedade romana. O primeiro grupo social era os patrícios, que tinha ali era o grupo detentor de maior poder, formado por grandes proprietários de terra. Era o pessoal que era dono da terra, era o pessoal que era proprietário de terra, era o pessoal que tinha um poder político e econômico na Roma Antiga. Okay? Depois vem os plebeios, compostos por artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Eram as pessoas mais pobres, eram os trabalhadores na Roma Antiga. Eles não possuíam propriedades, não possuíam tantos bens, não tinham tanto poder político. Depois, lá na frente, vai haver a revolta dos plebeios, no sentido de tentar mudar um pouco essa situação, mas no início quem mandava eram os patrícios. Né? No meio tem os clientes, que eram os plebeios, que de alguma forma se associavam com os patrícios e conseguiam algum poder político, econômico, social, né? E conseguiam ficar em alguma posição de destaque, alguma posição que desse uma qualidade de vida um pouco melhor. E por fim, os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou devedores. Usados em trabalhos, uh, você já deve ter visto o filme do Gladiador, quem sabe vocês tenham visto, que mostrava os escravos lutando no Coliseu. A gente tem que pensar que os escravos lá na Roma Antiga eram diferentes dos escravos que houveram aqui depois no Brasil e em outras partes do mundo. Os escravos na Roma Antiga eles eram principalmente por guerra ou por dívida. Eu era uma pessoa lá na Roma Antiga e eu devia para alguém, eu não pagava esse alguém, eu virava escravo dele. Ou eu estava num território, vivia lá muito bem a minha vida, daqui a pouco o exército romano chegava, ocupava esse território e era preso como escravo. Diferente do que aconteceu aqui no Brasil com os portugueses, quando os portugueses começaram a ir na África, uh, caçar, né? E traficavam os africanos, traziam os africanos da África para o Brasil como escravos, e os africanos passaram a ser a principal massa trabalhadora que havia aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em vários outros países. É diferente. É escravo, mas é um pouco diferente. No dia que a gente chegar na escravidão aqui nas Américas, nós vamos conversar sobre isso, ok? Depois eu trouxe outra imagem para vocês que é sobre a pirâmide social da Roma. Os patrícios eram o menor grupo, mas era o grupo que ficava em cima da pirâmide social, porque era o grupo que tinha o maior poder financeiro. Maior poder. Eles eram os proprietários da terra, eles eram quem tinha o poder político. No meio, tu vem os clientes, que eles eram dependentes dos patrícios, eles tinham alguma relação com os patrícios e por isso, como eu falei, conseguiam ocupar uma posição um pouco melhor. No meio da pirâmide tinha os plebeios, que era o segundo maior grupo da Roma Antiga, né? Era a maior base trabalhadora da Roma Antiga, eram as pessoas que trabalhavam, que mantinham, que faziam a Roma Antiga funcionar. E por fim os escravos, que eram por guerra ou por dívida, e era a base dessa pirâmide produtiva. Eles também trabalhavam, que nem os plebeios, né? Mas eles não recebiam nada por esse trabalho. Tá? Depois eu coloquei algumas perguntas para vocês, certo? E aí eu peço para vocês lerem, olharem as perguntas e com o material que vocês já têm em mãos, né? E com a minha explicação, tentar responder essas perguntas, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Qualquer dúvida, me procurem que eu tento ajudar vocês. Um abraço.